tema da nossa aula de hoje são as ginásticas alternativas, né? Como o próprio nome diz, são algumas ginásticas que muitas vezes a ginástica, né? Muitos de nós sequer saberia que isso chamaria ginástica, mas a gente considera elas dentro da área da educação física como alguns tipos de ginásticas alternativas. Bom, vamos dar uma contextualizada aqui no tema, né? A ginástica alternativa, ela engloba algumas modalidades de origem oriental. Então, a ampla maioria das chamadas ginásticas alternativas, elas vêm das técnicas chinesas, orientais, né? Japonesas, coreanas e tudo mais. E uma característica comum entre elas é oferecer um baixo impacto. Então, diferente da musculação, diferente das ginásticas de alto impacto, as ginásticas alternativas, elas têm como características ter baixo impacto. Entre as ginásticas alternativas, nós podemos citar algumas das mais conhecidas, que são o Pilates, o Liangong, a Yoga e o Shiatsu, tá? Esse tipo de ginástica também pode receber o nome de ginástica terapêutica. Por quê? Porque essa tendência oriental, ela busca muito, ela preza muito pelo tratamento, né? Pela busca de correções posturais e de disfunções orgânicas que acabam causando doenças. Então, essas ginásticas, elas atuam nessas condições de tratar algumas doenças, corrigir as posturas, melhorar as técnicas de respiração, lidar melhor com o estresse, né, que é um problema, né, da atualidade. E também algumas dessas técnicas são indicadas para reabilitação. Então, em conjunto com a fisioterapia, nós temos algumas dessas ginásticas sendo indicadas para fins de reabilitação de alguma pessoa que se machucou, que quebrou algum osso, que fraturou alguma vértebra, alguma coisa, também é indicado para que essa melhora ocorra mais rápido. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho, tá, pessoal? É uma pincelada de cada uma dessas técnicas, até porque se a gente for aprofundar muito, a gente não termina essa aula hoje, tá? É só para vocês conhecerem as principais características de cada uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre o Pilates. O que é o método Pilates, né? Que hoje a gente conhece somente por Pilates. Essa prática é um método que foi criado por o Joseph Pilates, por isso recebeu esse nome. E ela é uma técnica que consiste num sistema de exercícios. Então, são vários exercícios que foram combinados num sistema, tá? E o objetivo do Pilates era melhorar a flexibilidade, a consciência corporal, o equilíbrio e a força. Porém, sem influenciar ou melhorar a hipertrofia muscular. Então, o método Pilates, o objetivo dele jamais é ter hipertrofia muscular. Esse é o objetivo da musculação e de outras práticas, tá? O Pilates pretende outros objetivos, que é melhorar a flexibilidade, proporcionar que a pessoa tenha uma consciência corporal melhor e mais evoluída, melhorar as condições de equilíbrio e de força, tá? Pilates acreditava que o estilo de vida moderno, né, com a má postura corporal, uma respiração ineficiente, que tudo isso refletia numa saúde ruim e com isso o corpo ficava mais propenso a algumas doenças, né? Percebendo tudo isso, ele estudou várias disciplinas para desenvolver o seu método, né? E esse método acabou recebendo o nome dele, que é o que a gente conhece hoje por Pilates. Por que praticar o Pilates? Esse método é indicado para reabilitação, condicionamento e bem-estar. Promove harmonia, flexibilidade, equilíbrio e a aula tem que ser supervisionada por um professor, que pode ser individual ou em grupos pequenos, tá? Por quê? Porque o Pilates, ele leva em consideração as características individuais de cada pessoa. Então, eu não posso atender a um grupo muito grande, porque aí eu perco a especificidade de tratar a individualidade, tá? Dessa forma, o Pilates pode ser praticado por pessoas de todas as idades,
né? E os objetivos, os benefícios dessa prática, alguns são aumento da concentração, aumento das possibilidades das capacidades físicas de coordenação motora e também de consciência corporal, tá? Esses são apenas alguns dos objetivos que a gente tem ao praticar. Como é esse método? Bom, o método Pilates, ele tem mais de 500 exercícios e ele envolve a utilização de 9 aparelhos, tá? Os exercícios são rítmicos, que envolvem movimentos de força e de alongamento e que necessitam de grande concentração e um controle corporal muito bom, né? Ao invés de realizar muitas repetições, o método Pilates requer que os movimentos sejam feitos com precisão. Então, diferentemente da musculação, em que a gente repete o movimento muitas vezes, e com essas repetições a gente acaba adquirindo alguns vícios, né, que é fazer as posturas erradas, o Pilates ele não prevê muitas repetições, porque ele pretende que você faça o exercício da maneira correta, com a postura correta, tá bom? O Pilates, alguns exercícios são baseados na Hatha Yoga, tá? Mas a Yoga a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A gente tem o Pilates aéreo, Pilates solo e o Pilates com aparelhos. Aí nós temos algumas imagens que demonstram alguns dos aparelhos usados para o Pilates, tá? E as possibilidades também do Pilates solo, que é aquele Pilates feito somente no chão, no máximo com o uso de algo almofadado, tá bom? Apenas algumas, tá? Tem mais de 500 posições o Pilates. Bom, se alguém tiver alguma dúvida sobre o Pilates, pode ir para o chat, tá? O Liang Gong, que é considerada a ginástica terapeuta da China, tá? O Liang Gong é dividido em 18 terapias, tá? E foi desenvolvido na China, em Xangai, no ano de 1974, por um médico ortopedista chamado Dr. Zhuang Yuanming, tá? Em 1974, não havia muito conhecimento sobre as técnicas orientais, né? E esse sistema de terapias surgiu como um dos primeiros sistemas de prática corporal que aliou os conhecimentos milenares da China orientais e também os conhecimentos da medicina. Então, o Liang Gong é uma fusão entre os conhecimentos de gerações e gerações orientais e também com as novas possibilidades trazidas pela medicina, tá? E o Liang Gong compõe-se de duas partes. A primeira parte trata de desequilíbrios, dores no corpo, né? E previne o aparecimento delas. E a segunda trata as tenossinovites e disfunções dos órgãos internos, assim como as dores nas articulações, prevenindo igualmente o aparecimento dessas disfunções. Então, um trata as dores externas e a outra parte trata as dores mais internas. Então, parte 1 do Liang Gong, prevenção e tratamento de dor no pescoço, no ombro, nas costas, na região lombar, no glúteo e nas pernas. E a parte 2, tratamento de dores das articulações, das tenossinovites e órgãos internos, tá? A execução, as 6 séries do Liang Gong tem duração de 24 minutos, tá? Então, todas as séries têm a mesma duração. Os exercícios são simples, acessíveis a pessoas de todas as idades e podem ser realizados em qualquer lugar, sem necessidade de roupas especiais ou de aparelhos. O Liang Gong é um trabalho persistente e prolongado de treinar e exercitar o corpo físico com o objetivo de transformá-lo de fraco para forte, de doente para saudável, tá? Como é a ginástica do Liang Gong? Todos os exercícios são feitos na postura em pé, acompanhados por uma música especialmente desenvolvida para o Liang Gong, sem necessidade de alguma roupa especial e utilizando uma respiração natural.
A característica básica dos exercícios é fundir movimentos de alongamento, contração, que é controlado não pelo professor, mas pelo praticante, dentro dos seus limites. Assim, essa ginástica age de forma suave sobre o sistema circulatório e articular, mobiliza a musculatura, suaviza as dores nas articulações e estimula a lubrificação das mesmas. Aqui tem algumas das posturas que podem ser tomadas durante a prática do Liangong, né? Todas essas práticas, elas se combinam do movimento do corpo com a música que está sendo tocada, até mesmo porque a música é feita especialmente para essa prática. Yoga. Muitos de nós já ouvimos falar, né, da yoga, mas agora a gente vai entender o que é a yoga. A yoga é um conceito geral que representa a inteireza de todos os princípios cósmicos. A palavra yoga significa união. A união entre Deus, energia cósmica e amor. Hoje em dia, a palavra yoga está aí em livros, jornais, rádios, conversas, até mesmo nas cidades como prática, né? E muitas vezes a gente associa a palavra yoga com o corpo saudável e elástico, algumas posturas inimagináveis ou muito difíceis, né? E até mesmo algumas pessoas caracterizam a yoga como a meditação, né? O relaxamento. Mas a yoga é algo que transcende tudo isso. Ela é um pouquinho de cada coisa, tá? É muito difícil definir a yoga, né? Porque ela representa o humano, e o humano é complexo, né? Todas as partes que somam e que formam o ser humano, elas são complexas. Então, a yoga, ela é universal, muito antiga, e a gente considera a yoga eterna, porque assim, nunca vai haver um conhecimento total sobre essa prática. Até mesmo porque quanto mais o ser humano se conhece, mais ele tem que conhecer. São algumas posturas da yoga, tá? Também não necessita de equipamentos muito difíceis. O que a gente pede é que você pratique a yoga com algumas roupas confortáveis, porque as posturas exigem isso, né? Mas nada impossível. É claro que com o avanço, né, das técnicas, você vai melhorando suas habilidades e aí as posturas vão se tornando mais difíceis. Mas tem posturas iniciais que qualquer pessoa consegue fazer, tá? Vamos para o shiatsu. O que é o shiatsu? O shiatsu é um antigo e tradicional recurso terapêutico que se origina no Japão. Como a gente pode ver, todas as práticas são orientais e consiste em técnicas de pressão com as mãos e dedos em pontos do corpo. Então, o shiatsu acredita que a massagem em algumas superfícies do corpo pode prevenir doenças, tratar doenças e impedir que elas retornem ou que elas se apresentem. O shiatsu também é utilizado para prevenir o estresse, tá? E a palavra shiatsu na tradução para o japonês, ela significa pressão com os dedos, tá? Não é massoterapia, não é simplesmente uma massagem, o shiatsu, tá bom? Por quê? Porque os conhecimentos da massoterapia são determinados por alguns pontos, que não são os mesmos pontos que são considerados no shiatsu, tá? A gente vai ver aqui que algumas técnicas do shiatsu são ventosa terapia, maxobustão e auriculoterapia. Eu não vou me aprofundar nisso porque a atividade para nota vai ser uma pesquisa mais aprofundada sobre essas técnicas. Aqui nós temos na imagem a técnica de apertar com as mãos, né? E na imagem da direita nós temos alguns pontos que o shiatsu considera. Vocês podem ver que tem pontos no corpo todo. E cada um desses pontos trata ou diminui dores e doenças em algum lugar do corpo. Não necessariamente, se você apertar os pontos da coxa, você vai melhorar a coxa, tá? Eles acreditam que o corpo como é que eu posso dizer assim, um sistema interligado e que ao massagear um local você pode melhorar as dores de outros, tá?
E aqui, pessoal, é a nossa atividade. Como eu disse, eu não ia me aprofundar muito no shiatsu, nas características dele, então isso fica como atividade para vocês. Fazer uma pesquisa mais profunda sobre o que é a ventosa terapia, como ela funciona. A moxabustão também é uma técnica dentro do shiatsu e a auriculoterapia também. Então, como atividade, que eu não vou disponibilizar prova, vai ser essa atividade que vai valer nota, vocês devem fazer essa atividade no caderno, tirar fotos e enviar no formulário que eu vou colocar lá no Classroom. Não será admitida print de qualquer lugar, de anotação no celular, de página da internet, não será corrigido, tá? Vocês devem fazer essa pesquisa escrita, tirar fotos e enviar. Tá certo, pessoal? Aqui as fontes que eu utilizei. E a nossa aula prevista para hoje tinha esse conteúdo. Vou parar minha apresentação para ver se vocês têm alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode ligar o microfone se quiser perguntar alguma coisa e pode mandar também pelo chat. Quem não tem dúvida, manda só um ok para eu saber que eu posso encerrar. Beleza? Então, pessoal, no máximo, até a semana que vem, vai ter um novo tópico dentro de Educação Física, com o slide da aula de hoje, com o vídeo da aula de hoje, que foi gravada, e com um formulário para que vocês façam a atividade que está aqui no fim do slide, tirem fotos e enviem para ser corrigido e dado nota. Tudo bem? Ninguém tendo nenhuma dúvida, ninguém tendo questionado nada. Desejo a todos um ótimo dia, um ótimo finzinho de semana e aguardem as informações sobre a atividade. Façam a atividade, fiquem todos com Deus e continuem se cuidando. Até mais, pessoal. Um beijo.